Julie é a primeira namorada do Ben que acompanhamos na série, com o relacionamento deles durando 2 séries inteiras, Força e Supremacia Alienígena. Eu sou o Viniverso e hoje vou recapitular o relacionamento deles, pra gente ver se eles eram um bom casal ou não, já que existe muito essa discussão na comunidade sobre se foi certo ou errado eles não estarem mais juntos em Ben 10 Omniverse. E tudo começa no primeiro episódio da série, o retorno de Ben 10. Aqui não acontece muito em relação ao relacionamento deles, eles só se conhecem. A Julie vem parabenizar o Ben depois do jogo de futebol pela vitória, e eles dizem que vão se encontrar na escola no dia seguinte. As coisas realmente começam na próxima aparição da Julie no episódio com um fusão no cais, que é realmente o início do relacionamento deles, que é o primeiro encontro, onde eles vão até um parque de diversões que fica no cais, e até o Kevin que leva eles, ele fica zoando o Ben que fica com vergonha, mas lá as coisas começam a não sair como planejado, já que como a gente sabe, tem o chip. O chip é uma parte do Bezel, que é um mecamorfo galvânico que caiu com sua nave ali na Terra e acabou ficando preso dentro dela e a nave vai explodir. Então ele separou uma parte de si mesmo que foi procurar ajuda, e essa parte meio que se comporta como um cachorro, mas ainda tem o poder de se fundir a máquinas e aprimorá-las, e ele fica tentando chamar a atenção do Ben dessa forma, que tem que usar o Omnitrix para enfrentar esse alien que ele desconhece, só que ele não pode revelar o segredo para Julie, então ele fica se escondendo dela para poder virar alien e acaba abandonando ela em alguns momentos do encontro, o que deixa ela bem preocupada algumas vezes. Eventualmente, ela acaba sendo levada pelo chip e o Ben vai atrás, tendo que finalmente revelar o segredo, e é interessante que eles resolvem fazer isso cedo. Geralmente em histórias de heróis, que o segredo é mantido por mais tempo, isso sempre acaba virando um empecilho pro relacionamento, mas claro, a pessoa saber que a outra pessoa é um herói também gera empecilhos, e isso vai ser abordado aqui também. Mas o que importa de verdade é o que acontece agora, que a Julie entende a situação e aceita ficar com o Ben mesmo com ele tendo 10 aliens no pulso dele, e eles salvam o Bezel no final das contas e podem ficar com o chip que acaba indo embora sozinho. Daqui a pouco o chip volta, só que a gente tem que falar de outro episódio antes do retorno dele, que é a reserva e a última dança. O foco desse episódio é o problema que o Ben tá tendo com o Friagem, que basicamente quando ele vira o Friagem, ele perde o controle e o Friagem começa a agir sozinho. E o papel da Julie aqui é que ele pede ajuda pra ela porque o Kevin e a Gwen estão ocupados, e ela vai anotar o que o Friagem faz pra depois dizer pro Ben o que ele andou fazendo enquanto ele tava sem a consciência. Então é bem interessante ver esse lado dela, né, que ela tá disposta a ajudar o Ben com os problemas até dos aliens, mesmo que possa ser algo perigoso por ser um alien fora de controle, mas ela vai atrás com a lambretinha dela e anota tudo que o Friagem faz, e basicamente o que ele faz é comer um monte de metal, porque no fim o que ele tá fazendo é criar um ninho, porque o Friagem está no momento de botar os seus ovos, graças ao ciclo de reprodução da raça dos necrofrigianos. E aí o Ben acaba virando uma mamãe e a Julie até no final presencia tudo e dá carona pra eles irem embora. E aí a gente chega em Projeto Mascote, que é o outro episódio do chip, onde a gente descobre que ele aparece de vez em quando pra Julie na casa dela e fica se transformando em várias coisas enquanto eles brincam, e isso gera a primeira tensão no relacionamento entre ela e o Ben, já que o Ben se preocupa que o chip possa acabar fazendo algo que ela não consiga lidar. Inclusive, o chip em si é um grande foco de problema no relacionamento deles, que a gente vai ver mais adiante também. E é claro, os Cavaleiros Eternos aparecem e sequestram o chip, porque eles querem usar as habilidades dele para fabricar naves espaciais equipadas com várias armas em massa, para utilizar elas para ir até o planeta dos dragões. Com isso eles acabam tomando o controle do chip e fazem ele ficar na forma de nave, então quando o grupo vai lá resgatar ele, ele tá fora de controle e parece perigoso, só que a Julie consegue convencer o chip a voltar ao normal, graças à ligação que ela desenvolveu com ele, e agora eles têm essa forma de nave aí liberada para utilizar sempre que eles pedirem permissão pra Julie. E no final da temporada, em Guerra dos Mundos, a Julie retorna para ajudar o Ben e todo mundo na guerra contra os soberanos, obviamente trazendo o chip em forma de nave, porque ele vai com certeza dar uma grande ajuda nisso. E isso também mostra que a Julie tá disposta a ajudar o Ben nessas situações que são bem perigosas, porque ela vai literalmente com uma humana normal, junto com o seu cachorro alienígena que pode virar uma nave destruidora, mas ainda assim ela é só uma humana, participar de uma guerra alienígena, o que mostra que sim, ela se importa bastante com o Ben. Mas será que o Ben se importa o mesmo tanto com ela? E é isso que a gente vai ver no próximo episódio, que é o Devo
evolução. E esse pra mim é um dos episódios mais importantes do relacionamento deles e na verdade é o mais importante de Força Alienígena. Aqui os irmãos Riddle atacam a Julie porque eles receberam a ordem do Basil de levar o chip de volta. Eles inclusive têm a ordem judicial para fazer isso legalmente. O Ben aparece e consegue espantar eles por um tempo e o Ben se preocupa dos Riddles levarem o chip para ninguém usar ele como uma arma, enquanto a Julie na verdade tá preocupada em perder seu mascote, o seu amigo que tá ali com ela, e o Ben não enxerga as coisas dessa forma. Eles seguem o plano do Kevin e o Ben e o Kevin vão até o Tribunal Galáctico para tentar apelar essa decisão, enquanto a Gwen fica protegendo a Julie na Terra. Nesse meio tempo, a Julie e a Gwen conversam e a Julie até se pergunta se o Ben realmente gosta do chip. A Gwen até diz que sim, porque ele é uma arma poderosa, mas a Julie fala que será que ele se preocuparia com o chip se ele não fosse poderoso, se ele fosse apenas um mascote? Enquanto isso, o Ben e o Kevin conversam e dá pra gente ver que o Ben não entende o quão especial o chip é pra Julie, ainda mais que uma coisa que o Kevin comenta dele ser algo que eles conseguiram no primeiro encontro deles, então o chip deveria ser algo especial pros dois, mas acaba sendo só pra Julie e o Ben realmente não se importa. Mas enquanto eles apelam a decisão do tribunal, os Riddles retornam e atacam a Julie novamente e a gente descobre que o chip consegue virar uma armadura pra ela e ela fica basicamente invulnerável, até que eles utilizam um dispositivo que consegue desativar o chip, o que faz a Julie ficar presa ali dentro. Enquanto isso, no tribunal, eles conseguem convencer o juiz, já que ele diz que o Ben Tennyson não deveria se preocupar com questões tão mundanas. Dessa vez, a fama dele conseguiu fazer ele ganhar alguma coisa. Eles voltam pra Terra com o Basil, porque ele agora tem que descontratar os Riddles que estão quase conseguindo levar a Julie. Eles chegam lá e os Riddles agora que não vão ser pagos, com certeza não vão deixar barato. Eles começam a atacar todo mundo e, enfim, são derrotados e tudo fica bem. A Julie passa a acreditar que o Ben se importa com o chip por ter feito tudo isso, né? Ter viajado a galáxia, para tentar fazer ela não perder o mascote, só que as coisas talvez não sejam bem assim. O Basil deixa ela ficar com o chip e vai embora, só que tem um último diálogo no episódio que, pelo menos na minha visão, o Ben do nada tenta terminar com a Julie. Ele diz que acha que o relacionamento tá exigindo demais dele e o Kevin acaba desconversando, fazendo uma piada falando que é só um totó, como se o Ben estivesse falando do relacionamento dele com o chip. Só que a cena deixa bem claro que ele tá falando diretamente pra Julie e ele tenta terminar com ela aí, o que pelo menos pra gente como espectador é bem intrigante, porque a gente viu ela pouquíssimas vezes até agora e simplesmente o Ben já queria mandar ela embora, só que eles acabam ficando ainda juntos graças ao Kevin. E ela volta a aparecer mais algumas vezes em Força Alienígena com aparições menores e a única maiorzinha é no episódio com uma mão só, que o Xander acaba mandando o Ben pro Nullificador, mas deixando a mão dele com o Omnitrix na Terra, e a Julie eventualmente acha essa mão e leva até a Gwen, então elas duas têm que ficar evitando que o Xander consiga pegar a mão, enquanto o Kevin dá um jeito de trazer o Ben de volta e depois colocar a mão dele de volta no lugar. No final eles comemoram juntos, então eles ainda estão bem, estão namorando aparentemente, então parece que pelo menos por hora essa ideia do término não voltou à tona. E aí a gente pode começar a supremacia alienígena, que logo no primeiro episódio, o segredo do Ben é revelado pra todos na Terra e agora ele ficou famoso. A história principal desse episódio não tem muita relação com o relacionamento deles, então vamos focar direto no final, que o Ben tem que ir pra escola e ele tá com medo de entrar, porque ele não sabe qual vai ser a reação das pessoas, sabendo agora que ele pode virar aliens e é supostamente um herói. Mas a Julie vem e reconforta ele, dá um beijo na bochecha e eles entram na escola e o Ben é aplaudido, então graças ao apoio dela, ele conseguiu seguir em frente. Até agora o relacionamento deles deu só algumas tropeçadas, principalmente quando era em relação ao chip, e ele quase chegou ao fim, chegou muito perto. Só que a partir de agora é quando as coisas começam a cambalear muito. E isso tudo começa no episódio Enganamos, o episódio que o Ben se multiplica em 3, exatamente. É o episódio que o Ben quer fazer 3 coisas: assistir um dos primeiros jogos profissionais de tênis da Julie, lidar com os Cavaleiros Eternos que estão invadindo o museu e também ele quer assistir o filme dos lutadores sumô. Ele se divide, só que cada Ben acaba tendo uma personalidade. Tem o primeiro que é a versão mais padrão,
Só que tem outros dois que são mais específicos. Tem um bem mais carinhoso e outro bem mais babaca. E é óbvio que o bem carinhoso vai lutar contra vilões e o bem babaca vai ficar com a namorada. E como o nosso foco é o relacionamento dos dois, a gente vai acompanhar o babaca aqui. E é óbvio que ele vai se comportar muito mal. Não só ele vai deixar de prestar atenção para ficar dando autógrafo, e quando questionado pela Gwen, ele diz que a Julie vai perder de qualquer jeito. Depois, quando ele tá prestando mais atenção, ele fica falando mal da oponente dela. E também tem um momento que ele dá em cima de outra garota, literalmente na frente da namorada dele. Então ele literalmente faz tudo o que ele podia fazer de errado. E é claro, a gente tem que lembrar que isso é uma parte do Ben. Isso tudo que ele fez é algo que tá lá dentro dele, só que ele sendo um só, com todas as emoções juntas e compartilhadas, ele consegue se controlar e não fazer essas coisas. Só que esse Ben, que é só essa parte, ele faz tudo sem se importar. Ao final, quando os Bens finalmente se juntam e lidam com os Cavaleiros Eternos e voltam pra conversar com a Julie, o Ben se desculpa por ter feito tudo isso, a Julie entende que ele tinha que lidar com os Cavaleiros e tudo mais, então tudo bem, e chama ele pra ir ver o filme dos lutadores sumô. E ele diz que já viu, o que mostra que não só ele tinha coisas importantes pra fazer, o que era uma justificativa pra se multiplicar ou pra faltar no jogo, faz parte, mas ele também foi ter um momento de lazer sozinho, coisa que ele podia ter esperado pra fazer em outro horário, o que é um grande erro dele nesse relacionamento. E aí a Julie vai embora brava, só retornando em Hora do Herói, onde as coisas ainda vão piorar um pouco, mas elas vão melhorar ainda nesse episódio também. Porque tudo começa com Ben, Gwen e Kevin na fila para receber autógrafos de Jennifer Nocturne, até que ela é atacada por bandidos e sequestrada, e é claro que o Ben vai intervir. Só que era tudo uma encenação pro capitão inimigo salvar ela e fazer um showzinho ali de publicidade. Só que o pior é que depois disso, pelo Ben ser famoso, é óbvio que a Jennifer Nocturne vai lá e dá um beijo nele. Um beijo que foi gravado e transmitido na TV, o que deixa a Julie com muitos ciúmes e com razão, ele tá beijando outra mulher na TV, óbvio que ela tem que ficar brava. E isso que foi antes do Ben dizer que eles ainda foram jantar, foram na hidromassagem, então ele consegue até piorar a situação, mas ele garante que é só uma relação profissional de publicidade. Mas não dá pra negar que o Ben tem as intenções malignas ali dentro dele, só que ele não faz nada, então ele tá seguro aqui por enquanto e o beijo não foi culpa dele. O que importa aqui de verdade é que o Capitão Inimigo fica com inveja do Ben e mais adiante no episódio ele sequestra a Jennifer e a Julie e quer fazer o Ben escolher quem salvar. É óbvio que o Ben escolhe a Julie, falando que ela é a garota dele, enquanto a Gwen e o Kevin salvam a Jennifer. Aí depois o Ben derrota o Capitão Inimigo e ele até diz pra ele que ele esqueceu o que é ser um herói, que é sobre salvar as pessoas e não sobre fama. E a Julie até ironiza, falando, você está falando dele, não é? Porque no fim, às vezes o Ben deixa a fama subir a cabeça e tem que aprender essa lição de vez em quando também. Então por mais que o Ben tenha salvado a Julie, eles tenham acabado em bons termos, ainda termina com essa farpa no final. E a partir daqui a gente vai ter que falar de um episódio que não tem a Julie. E um episódio que a gente vê que muitas coisas acontecem entre eles em off, coisas que a gente não vê acontecendo entre os episódios, que é a transmogrificação de Eunice. Esse episódio aqui temos a Eunice, que é o Unitrix, que é uma invenção do Azimuth, que é capaz de armazenar um DNA, e ela basicamente vira uma forma humana depois da Gwen tocar na nave dela. E o Ben automaticamente já acha ela linda e já fica apaixonado por ela. A Gwen até questiona, ele tá dando em cima da Eunice, sendo que ele tá namorando com a Julie, e ele diz que eles terminaram. E a Gwen fala que o que a Julie disse é que parecia que eles tinham terminado, mas pro Ben acaba sendo a mesma coisa, e ele até quase beija a Eunice durante o episódio, só que eles são interrompidos pelo Xander e o plot segue normalmente, só que isso não é importante, o importante é que ele tava dando em cima da Eunice e ficaria com ela se fosse possível. E o contexto disso a gente recebe na próxima aparição da Julie, Os Olhos de Quem Vê. Esse episódio aqui, assim como Devolução foi lá em Força Alienígena, eu acho que é um dos mais importantes, se não o mais importante, pro relacionamento deles aqui em Supremacia Alienígena. E é novamente o episódio do Bezel e do Chip. Aqui o Bezel tá tentando roubar uns artefatos, só que o que ele tá roubando é um olho de um guardião, que acabam acordando e atacando ele. O Chip sente isso e avisa a Julie que ele vai lá ajudar. E a Julie fica preocupada porque o Chip foi sozinho e não esperou ajuda nem nada, então ela vai até o Ben pra pedir ajuda pra eles irem atrás do Chip pra resolver esse problema do Bezel. Só que na visão do Ben, eles tinham terminado e na hora eles estavam lutando contra os Cavaleiros Eternos
internos, e quando a Julie chega, ele simplesmente sai da luta e fica conversando com ela. Ele fica surpreso de ela ter vindo falar com ele mesmo depois deles terem terminado, e ela falou que ela não terminou, porque o que ela disse foi que parecia que eles tinham terminado, porque ele não tinha tempo pra ela. E o Ben faz logo questão de dizer que não é culpa dele, mas basicamente ela explica qual que é a situação do chip, e o Ben já fala que ela só veio por causa do chip, e ele não demonstra se importar com o problema. Ele logo parece se arrepender do que falou, só que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a Gwen entra na frente e vai conversar com a Julie. Então as duas e o Kevin vão atrás do chip, enquanto o Ben fica lá pra lidar com os cavaleiros. E depois disso ele vai até desabafar com o Jimmy, que tem até uma cena do Ben refletindo um pouco sobre tudo isso, sobre ele não conseguir dar atenção pra Julie, só que ele é um herói, então ele não tem tempo sempre, ele tem que lidar com os problemas, e também tem sempre a mídia no pé dele, tomando o tempo dele, e não importa o que ele faça, vai sempre ter o Will Arenga falando mal dele na TV, mas ele também diz que no final tudo sempre volta pra o que importa, que no caso é a Julie. Então o relacionamento deles até agora tem seguido essa dinâmica. O Ben não tem tempo pra ela sempre, porque ele tem que ser herói, e aí isso acaba incomodando a Julie, e pra piorar, o Ben ainda não gosta do chip, não tem muito o que fazer em relação a isso, ele sempre fica reclamando do chip, e na verdade esse é um dos grandes problemas de estar no relacionamento com um super-herói, né? Ele tem suas responsabilidades e não é sempre que ele vai estar disponível, então a gente acaba entendendo a frustração dela, só que é claro, ela tem que entender que existem outras coisas importantes também e dar uma aliviada, e ela até dá de vez em quando, só que quando o Ben vai falar, ele sempre fala besteira e faz besteira também. De qualquer forma, o Jimmy incentiva o Ben a ir falar com a Julie, porque é o que ele quer fazer, e ele parte pro espaço com uma raia-jato. Chegando lá onde eles estavam, ele tenta falar com a galera, só que ninguém quer papo com ele e eles continuam sem falar com o Ben. E o Ben até diz que ele não merece isso por ser um herói de fama mundial, mostrando mais uma vez essa ideia dele às vezes deixar a fama subir a cabeça. Aí adiantando um pouquinho o episódio, eles vão lá, resgatam o Bezel, lutam contra os caras que estavam prendendo ele, devolvem o que ele roubou e aí os guardiões ficam numa boa e eles podem voltar a conversar e resolver o problema. A Julie tenta devolver o chip pro Bezel, já que o chip mostrou que ele largaria tudo pra ir salvar o Bezel e também era literalmente parte dele. O Ben até tenta ajudar ela falando que o chip é amigo dela, mas ela fala que às vezes amizades têm que acabar. Então o Ben muda a conversa pra tentar resolver as coisas do jeito dele. Ele diz que o Bezel tem que ir logo pra vender o chip pro melhor comprador, que admite que espécies em guerra pagariam uma fortuna por ele. E agora, sabendo que ele vai ser vendido, o chip pula de volta pros braços da Julie. E pra finalizar, o Ben tenta se reconciliar com ela mais uma vez, prometendo que vai tentar melhorar, e a Julie promete também. De fato, se a gente for ver de verdade, quem tava mais errado nisso tudo é o Ben. A primeira coisa remotamente parecida com terminar que a Julie disse já fez ele tentar ficar com outra menina. E de fato, nem sempre a Julie é muito compreensiva com o fato dele ser um herói. E é por isso que ela diz que também vai tentar melhorar, já que ela tem que ser mais compreensiva nessa parte, ou de fato terminar de vez, caso não dê pra lidar. A próxima aparição da Julie é em Vingança do Enxame. É um episódio focado na Helena, que ela volta a estudar os microchips depois da morte do pai dela. E sim, microchips. Na verdade, nanochips foi sempre um erro cometido pela fandom. Dentro da série e até do filme que os chips são apresentados, o nome sempre foi dito como microchips, mas graças ao nome do nanomech, algumas pessoas acabaram gerando essa confusão e essa informação foi até parar na wiki do desenho, e também acabou indo parar o nome nanochips em algumas mercadorias, mas se formos ver apenas por dentro do desenho, o nome oficial é microchips. E não só a Helena voltou a estudar eles, mas como o Ben também foi atacado pelos chips, e eles vão até o laboratório ver o que tá acontecendo, e logo de cara já dá pra ver uma tensão aí entre a Helena e o Ben, e isso é bem curioso, porque a gente acabou de passar pelo episódio onde eles prometem melhorar e voltar ao relacionamento, não sei o que, e na próxima aparição da Julie, que é nesse episódio, eles já estão numa situação que o Ben já tá quase dando em cima de outra menina, e na verdade isso vai piorar ainda nesse episódio. A Helena fala que os chips que atacaram o Ben não são dela, e ele fica sem saber o que fazer porque ele confia nela. Chega um momento que a Julie aparece na casa dele e ele até pede ajuda pra ela, só que ele deixou o chip com o Kevin e ele basicamente sai correndo deixando a Julie sozinha, só que antes ele marca o encontro com ela na noite seguinte. E o que acontece nessa noite seguinte é que a Helena descobre que o Ben vai sair com a Julie quando eles estavam conversando ainda naquela mesma noite, e ela vai e sequestra a Julie, porque na verdade ela é a rainha dos nanochips e ela que tá controlando esses chips que estão atacando a galera. E o objetivo
dela é se livrar de todo mundo que tá entre ela e o Ben, porque ela é apaixonada pelo Ben até demais. Então ela esconde a Julie no armazém e o Ben descobre o microchip lá onde a Julie deveria estar e vai até o laboratório da Helena pra descobrir o que tá acontecendo. Ele chega lá meio desconfiado, só que depois de conversar um pouco, ele já cai no papo dela e eles quase se beijam. Cara, eles tinham acabado de reatar o relacionamento e o Ben já vai beijar outra mulher como se não fosse nada. E na mesma noite que ele tinha marcado um encontro com a namorada dele. E tudo isso só porque ele acha que a Julie desistiu do encontro e não que alguma coisa aconteceu, mesmo que tinha um chip lá. Mas ainda bem que a Julie conseguiu fazer um barulho onde ela tava e eles não se beijam e o Ben vai lá e resgata ela. E aí, enfim, a Helena se revela e ataca o Ben, tentando sufocar ele com os microchips. E ela só não faz isso porque ela é convencida pela Julie a não fazer isso, já que ela ama o Ben também. Então ela decide fazer um falso sacrifício para fingir que ela saiu de cena enquanto ela continua trabalhando por debaixo dos panos e ela vai voltar já já. Depois a Julie aparece em Lembranças de um Tecadon, ela tem uma participação rápida onde ela e o Ben estão jogando golfe e no buraco mais difícil o Ben utiliza o artrópode para conseguir fazer com facilidade e a Julie acaba acusando ele de trapacear e no final do episódio o Ben chama ela para uma revanche, como eles tinham prometido. Esse episódio aqui realmente não tem muita relevância pro relacionamento, só que é legal ver uma ceninha deles fazendo algo juntos, e mais casual, já que é algo que a gente não vê muito, porque no próximo episódio a gente já volta pra treta, e aqui por mais que a Julie seja uma vítima, não dá pra dizer que ela não tava errada, o episódio é o Círculo dos Guardiões da Chama. Nesse episódio, a Julie foi chamada a participar desse grupo filantrópico de mesmo nome do episódio. Ela fala pro Ben que foi chamada depois de um jogo de tênis, e que a fama dela pode ajudar no grupo. Mas o Ben diz que deve ser por ela ser namorada do Ben Tennyson e ela fica brava pelo Ben sempre achar que é tudo sobre ele. E assim que ele sai do elevador, o líder de lá, que é o Conduit, já vai logo a cumprimentar o Ben. O Conduit diz que o grupo segue um antigo alienígena chamado Diagon, que veio à Terra no passado e trouxe tecnologia para os humanos. E a Julie acabou sendo super a favor a usar tecnologia alienígena para ajudar a melhorar a Terra. Enquanto isso, Ben e Kevin não concordam muito e acabam até não levando o Conduit a sério, o que deixa a Julie bem brava. Principalmente pelo Ben ter rido na cara do Conduit, e a verdade é que ele tá mentindo. O Diagon não era um alien benevolente, ele quer conquistar a Terra e ele já tentou no passado. E esse grupo é na verdade uma seita que quer ajudar o Diagon a cumprir seus objetivos. E a Julie vai embora dizendo que o Ben é um péssimo namorado. À noite, o Ben volta para investigar, já que ele acha que tem algo suspeito nesse grupo. Ele entra lá como Chamalien e acaba descobrindo que o Vilgax está lá, porque eles acham que o Vilgax na sua forma verdadeira é o Diagon. E é até engraçada a cena, a Julie frente a frente com o Vilgax, achando que ele é o Diagon, e o Ben tem que falar com todas as letras que não, aquele é o Vilgax, não é o Diagon, para só então ela entender que aquilo tudo era uma farsa. No fim, eles acabam tendo que escapar e decidem ter uma conversa civilizada sobre as diferenças de opinião que eles têm sobre como usar a tecnologia alienígena na Terra durante o jantar. E sério, por mais que nesse episódio a Julie fique bem brava com o comportamento do Ben e ele de fato não age da melhor maneira possível que ele poderia, não tem como dizer que ele tá errado. Ele estava 100% certo. Era uma seita que estava servindo não só o Diagon, que poderia ser um alien benevolente, mesmo a gente sabendo que não é, mas no caso era especificamente o Vilgax, que é o alien maligno que a gente já conhece. Mas o fato é que essas seitas são feitas mesmo para enganar os seguidores, então a Julie acabou caindo no papo e foi manipulada pelo Conduit. Não tinha muito que o Ben pudesse fazer sem ser mostrar na cara dela a verdade, e quando ela entende, as intrigas meio que cessam por ali. Mas de fato, as coisas poderiam ter sido lidadas de maneira melhor anteriormente, se um tentasse ouvir melhor o que o outro tem a dizer. A próxima participação relevante que eu destaquei aqui no episódio, A Namorada Perfeita, que é mais um episódio da Helena, só que ela começa com a Julie indo pra Europa pro campeonato de tênis, e o Ben e a Gwen estão acompanhando ela. O Ben até diz que vai acompanhar ela até o embarque no avião, só que no rádio toca uma notícia que o Serpente está atacando e ele quer resolver logo isso e até quer levar a Julie junto, dizendo que ela pode ir depois. Só que ela diz que não dá e que a vida dela é tão importante quanto a dele e ela precisa ir pro campeonato. O Ben então decide que vai deixar ela sozinha e vai lidar com o Serpente, e a Gwen acaba ficando para ir acompanhar a Julie. E é durante essa luta contra os Serpentes que o Ben tá levando a pior e a Julie aparece lá.
Só que não é ela, é a Helena disfarçada. E ao longo do episódio temos ela agindo de maneira a fazer tudo o que o Ben quer para deixar ele feliz, e ela de novo tentando tirar a Gwen e o Kevin do caminho. Até que quando eles estão assistindo TV, o Ben vê uma gravação da Julie, que é do dia anterior, ou seja, ela tá na Europa, e percebe que aquela é uma impostora. E é aí que a Helena se revela, dizendo que tava fazendo tudo por ele. Mas o mais curioso é que a Julie chega na casa nesse momento, ela decidiu vir para passar o fim de semana lá e depois voltar pro resto do torneio. E ainda bem que a Helena parte direto pro ataque em relação a isso, porque isso poderia gerar um drama de tipo, o que a Helena tá fazendo aqui na sua casa enquanto eu tava fora, o que vocês estavam fazendo, mas não. Sem muita conversa, a Helena já vai pra forma de rainha dos microchips e já começa a atacar. O Ben vira o macaco supremo e ela tenta sufocar ele de novo, e a Julie tem que parar ela de novo, dessa vez falando que a Helena não sabe o que é amar. O que faz ela soltar ele nesse momento, mas ela promete se vingar, mas ela nunca mais aparece de maneira relevante. Aqui a gente poderia ter tido alguma intriga no relacionamento, mas ainda bem que a gente não teve e as coisas foram resolvidas de maneira mais pacífica, então a gente pula direto lá pro final da série em Inimigo Supremo, onde o Ben tem que enfrentar o Vilgax com o poder do Diagon e o Ben tá com a Ascalon, a espada do Azimuth. Obviamente o Ben vence o Vilgax e tira os poderes dele, agora tendo todo esse poder em suas mãos. O Vilgax tenta convencer ele a tirar o livre-arbítrio das pessoas, e ele cai na tentação de ter esse poder, já que ele quer fazer com que ninguém seja mal mais, só que isso claramente não é certo. Então Julie, Gwen e Kevin fazem o possível para tentar fazer o Ben pensar direito e fazer a escolha certa. Então ele lembra de tudo que eles passaram até agora e faz isso, voltando todo mundo de volta ao normal. Depois disso, ele e a Julie se beijam pela primeira vez com outros olhando, isso não tinha acontecido até agora, o último episódio da série. E com todos os altos e baixos, as coisas parecem que vão andar bem a partir daqui, mas um relacionamento tão conturbado não se conserta tão fácil. E é aí que a gente chega em Ben 10 Omniverse no episódio Rituais de Noivado. Nesse episódio, descobrimos que Ben e Julie terminaram, e o Ben nem sabia disso. Temos um flashback mostrando que a Julie ligou para o Ben enquanto ele jogava lutadores sumô. Então ele não estava prestando muita atenção na conversa e estava xingando a oponente dele, e parecia que ele estava xingando a Julie, o que fez ela simplesmente não ter mais o que falar e desligar o telefone, encerrando assim o relacionamento sem poder dizer muita coisa. E eles nunca mais se falaram até eles se encontrarem nesse episódio, já que a Julie estava de volta em Bellwood. O Ben vai correndo ver ela, só que ela tá com um novo namorado e ele descobre então que eles terminaram e ele nem sabia. Só que ele até que aceita isso bem de boa, porque a gente sabe que lá de trás de Força Alienígena ele já tinha tentado terminar com ela uma vez, ele tentou fazer o relacionamento dar certo e acabou que no fim não deu. E ao final do episódio, depois que eles lidam com todo o problema da Princesa Luma que tava lá pra tentar casar com o Ben, a Julie acaba vencendo a Luma no combate e vira nova esposa, só que obviamente eles não vão se casar, e eles aceitam continuar sendo amigos. Só que a Julie só aparece mais uma vez e numa cena sem muita relevância, então basicamente é aqui que termina a jornada dela. Esse término acaba sendo uma das coisas mais polêmicas da personagem, porque ele foi feito de uma forma não tão interessante. Eu acho que eles terminarem é o correto, eu só acho que a forma que foi feita não foi a melhor, porque foi feita de uma forma de piada. E a gente acompanhou os dois por 2 séries inteiras, e sempre que eles tretavam, tinha uma certa seriedade, então acabar o relacionamento com uma piada não acho que seja a escolha certa, mas é o tom de Omniverse, pelo menos em algumas partes, principalmente nessa mais do começo. Mas eles terminarem, acho sim correto. Como a gente viu durante o vídeo inteiro, o relacionamento era conturbado, sempre que o Ben tinha chance, ele dava em cima de outras garotas, ele chegou a quase beijar outras duas enquanto estava namorando com a Julie. Então sim, não dá pra negar que o Ben errou muito, e a Julie também no começo principalmente, e no caso do Círculo do Guardiões da Chama, ela errou bastante ali também, então nada mais justo do que o relacionamento chegar a um fim, principalmente pelo fato dela querer ter uma vida mais normal. Ela até ajudava o Ben, por exemplo, no caso da Guerra dos Soberanos, ela foi lá pra ajudar porque era um caso mais extremo, mas no fim ela só queria jogar tênis, então realmente ele ficar com ela não ia dar muito certo ali na questão das coisas que eles fazem, diferente de, por exemplo, a Esther, que é outra que ele chega a ficar no
Omniverse, que é uma alien e tudo mais, e já tá mais preparada pro combate, que inclusive vai ter vídeo sobre ela também. E é claro que além da Kai, que é neta de encanador e também faz altas explorações, e já trabalhou junto com o Ben algumas vezes em Omniverse, e eu tenho um vídeo falando sobre o relacionamento deles, que vai estar na tela pra você clicar. Então não esqueça também de deixar o like aí no vídeo, deixar um comentário e, se possível, se inscrever no canal. E se tiver interesse, vira membro, que também ajuda bastante.